Then came the morning that sealed the promise. Your very body began to breathe, and out of the silence, the roaring lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh, hallelujah. Praise the one who set me free. Hallelujah. Death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name. Jesus Christ, my living hope. A paz do Senhor, meus amados. Mais uma aula da EBD. Que o Espírito Santo encha cada um de nós nesta manhã. Hoje é mais um dia de ensinamento, é mais um dia de aprender sobre a nossa palavra que vem de Deus. E esta palavra ela foi feita para nós, para nos orientar, para nos fazer pensar melhor e fazer entender os propósitos de Deus sobre todas as coisas e principalmente sobre a nossa salvação. A lição de hoje, ela vai falar sobre solteiros, viúvos e idosos na família. Se você não está dentro de nenhuma dessas características, mas você é responsável por cada um deles, pode ter certeza disso. E o propósito de Deus, dentro deste momento que estamos vivendo, é justamente que nós possamos aprender mais sobre a função de cada um dentro da família, dentro da igreja e dentro do povo de Deus. Certo, queridos? Então, a lição de hoje, os objetivos principais dela é entender o chamado de Deus para os solteiros, saber que Deus ampara os viúvos através da família e aprender que é possível ser bem-aventurado em qualquer parte da vida, né? Em qualquer fase dessa nossa vida, nós podemos ser bem-aventurados. Então, Deus usa o pequeno, usa o adolescente, usa os jovens, usa os adultos, usa os idosos. Então todos nós estamos aqui para aprender e saber como Deus vai usar cada um de nós nesta aula de hoje. Então fiquem atentos, chame quem não está na sala para assistir, convide o papai, a mamãe, os filhos, os avós. Então todos aproveitem grandemente esta palavra que vai ser ministrada pelo irmão Johnson, que o Espírito Santo possa usá-lo grandemente. Certo, meus amados? Vamos fazer agora aquela oração e pedir para o Senhor que Ele possa nos orientar cada vez mais. Amado Deus e eterno, Tu és maravilhoso, meu Pai. Toda honra e toda glória seja dada a Ti. Hoje, nesta manhã, Pai, Te pedimos que permita que o Espírito Santo nos use, que Ele possa abrir a nossa mente para entender melhor a Tua palavra, para entender o Teu ensinamento, para abrir os nossos corações, Senhor, para podermos fortalecer as nossas famílias dentro da Tua palavra, dentro do Teu ensinamento e nos preparar, Senhor, para o grande dia. Senhor, proteja todos nós nesta manhã, dá-nos saúde e força para vencer este momento. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Tenham todos uma boa aula, que Deus abençoe a todos nós. Amém.
A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma EBD Online, a nossa EBD chegando aí na sua casa, através das nossas redes sociais. Em falar nisso, eu já convido você a curtir, compartilhar as nossas redes, a nossa página no Facebook, Rede Atos. Nós temos também o Instagram, Rede Atos. Se você já não segue, já vai lá, já clique em curtir, em seguir e nos acompanhe. Também nós temos o nosso canal YouTube, Lírio do Vale 5. Procure, se inscreva e seja abençoada com as nossas aulas, com os nossos vídeos. Eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você nessa manhã. Então, eu já dou a todos um bom dia. Convido você a reunir a sua família, a todos peguem sua revista, a sua Bíblia, para que nós comecemos mais uma aula e sejam edificados em nome de Jesus. A nossa aula, estamos na lição 8, nós estamos estudando a revista Fortalecendo a Família. O tema da nossa lição de hoje é solteiros, viúvos e idosos na família. O nosso textuário, ele vai dizer o seguinte: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aleluia. Tenho certeza que através da nossa fé nós vamos conseguir passar por esses momentos difíceis, nós vamos conseguir vencer as dificuldades, nós vamos conseguir vencer todas essas lutas. Nesse momento em que nós não podemos estar reunidos numa EBD presencial, mas eu tenho certeza que o Senhor ele tem muito para falar com você nessa manhã. É um assunto muito interessante e que abrange uma grande classe da nossa igreja, os solteiros, os viúvos e os idosos da nossa congregação. Então, a verdade prática, ela vai dizer o seguinte: há sempre uma oportunidade de ser útil e produtivo para o reino de Deus, independente da idade ou situação civil da pessoa. O Senhor, ele tem um propósito para a vida de cada um. Eu tenho certeza que você, independente da sua condição, da sua idade ou da sua situação, se é casado, solteiro, tenho certeza que o Senhor, ele tem um propósito para você, ele tem um chamado para a sua vida e ele quer usar você para realizar a sua obra, para fazer o trabalho na casa de Deus e levar o evangelho aí para todas as pessoas. A nossa leitura bíblica se encontra no livro de 1 João, no capítulo 5, do versículo de 1 ao 5. Ela vai nos dizer o seguinte: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o que o gerou também ama o que dele é nascido. Nisto, conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Aleluia. Eu convido todos agora a abrir a sua revista para que a gente vá começar aí a nossa lição. Na nossa introdução, nós vamos trazer aqui alguns dados de como o Brasil está distribuído. Nós temos aqui alguns dados do IBGE de 2010 que vai nos trazer algumas informações. Dentre elas é a seguinte, que no Brasil havia cerca de 90 milhões de solteiros, 5 milhões de divorciados, 2,8 milhões de separados e 8 milhões de viúvos. Além disso, existiam cerca de 12,5% da população, eles eram idosos. É claro que esses números já subiram bastante e hoje a gente ainda tem um quadro com esses números ainda bem maiores, cerca de 30 milhões de idosos no país. E esses números tendem a aumentar porque o Brasil é um dos países que está envelhecendo com o tempo. Além disso, por causa do nosso retrato na sociedade, os jovens eles estão buscando cada vez mais uma qualificação, então eles estão deixando o casamento para um pouco mais tarde. Então isso contribui para que esses números de solteiros tendem a crescer cada vez mais. No nosso primeiro tópico, nós vamos estudar sobre os solteiros. Primeiramente, vamos falar sobre solteiros e felizes.
É possível sim ser um solteiro feliz. Algumas pessoas acreditam que só conseguem ser felizes no casamento, mas isso não é verdade. Devemos glorificar a Deus por esse tempo de solteiros, né? Que somos solteiros, porque é, o retrato da nossa sociedade, primeiramente, ela vai trazer que existem alguns motivos pelas pessoas elas tendem a ficar um pouco mais solteiras. O primeiro é buscar uma qualificação, uma condição financeira melhor. Então, ao contrário da nossa sociedade, antigamente, do tempo dos nossos avós, em que eles buscavam se casar bem mais cedo, né? Hoje a sociedade, né, os jovens principalmente, eles já têm uma consciência um pouco mais, digamos, de pessoas que busquem se qualificar, jovens que busquem ter uma formação e uma condição financeira melhor. Então, esse é um dos três principais motivos pelos quais os jovens tendem a ficar solteiros por um pouco mais de tempo. Então, buscar se qualificar, buscar ingressar no mercado de trabalho e ter uma boa condição financeira. Então, esse é um dos principais motivos. O jovem que pretende ingressar em uma família, pretende formar uma família, ele primeiramente precisa ter uma fonte de renda, precisa ter aí uma condição financeira bem legal. O segundo que a gente vê é que eles demoram um pouco mais a sair de casa. É claro, eles ainda estão se formando, estão buscando concluir os estudos primeiramente, ingressar no mercado de trabalho. Então, realmente é uma geração conhecida como geração canguru, uma geração que fica um pouco mais de casa, uma geração que já tem uma comodidade, né? Já tem com os pais, já tem comida feita, já tem roupa lavada. Então, é uma geração realmente que está aproveitando, né, um pouco mais esse tempo com os pais, então eles acabam deixando para casar um pouco mais para frente. Além disso, tem aqueles que estão esperando no Senhor, são até aqueles que já têm, né, uma condição financeira já estável, já concluíram seus estudos e agora estão esperando o direcionamento de Deus, esperando aí pela pessoa certa, né, no tempo de Deus. Então, independente de qual seja o motivo pelos quais as pessoas optam por ficar solteiras, saibam que a Bíblia ela vai nos trazer um conselho muito importante, que essas pessoas, lá em 1 Coríntios, no capítulo 7, versículo 32, vai dizer o seguinte, que quem não é casado, cuide das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Então, é isso que é o principal conselho para o jovem de hoje em dia. Ele deve buscar, sim, ingressar aí na obra do Senhor, se envolver mesmo na obra de Deus, fazer aí o trabalho de evangelismo, ser ativo na casa de oração, ser ativo aí na casa do Senhor, levando o evangelho de Deus para as pessoas. Então, esse é o principal conselho de um jovem, principalmente para o jovem cristão. O jovem que deve buscar, primeiramente, a presença de Deus, deve buscar primeiramente agradar o Senhor na sua vida. Então, a gente vê aí como esse sendo um dos principais conselhos do apóstolo Paulo, para que nós busquemos sempre agradar a Deus nesse tempo em que estamos solteiros. No nosso tópico 2, a gente vai trazer aí alguns exemplos de pessoas que mesmo durante esse tempo de jovem, de tempo de solteiro, eles decidiram ser fiéis a Deus. É claro que a gente vê hoje, por exemplo, uma sociedade que tem repleto de atrações para tirar assim o jovem, para corromper a vida de um jovem, para corromper a vida de um solteiro. Existem drogas, existem pornografia, existem diversos meios aí malignos para tirar o jovem da presença de Deus. E muitos podem dizer que é mais difícil permanecer fiel ao Senhor nesse tempo, mas tanto agora como antigamente, sempre vai ser difícil. Enquanto nós temos esse corpo decaído, né, essa carne decaída, nós estamos sujeitos a errar, a pecar. Mas sabe, quando nós confiamos a Deus, quando nós decidimos, o Espírito Santo ele nos dá força para seguir, para permanecer fiel no Senhor. E aqui a gente tem alguns exemplos. O primeiro deles é José. A gente conhecendo a história de José, desde quando ele foi traído pelos seus irmãos, foi vendido como escravo. Então, mesmo assim, ele, mesmo nesse tempo difícil, ele decidiu ser fiel a Deus. E aí ele foi para a casa lá de Potifar e ele
E ali o Senhor foi com ele em todos os momentos da sua vida, até ele chegar a ser ali o principal administrador da casa do Potifar. E nesse momento ele foi tentado ali pela mulher de Potifar, mas mesmo assim, ele permaneceu sendo fiel a Deus. Nesse tempo de prova, de provação, ele decidiu ser fiel a Deus. Então, é uma decisão que a gente tem na nossa vida, uma decisão que nós temos que tomar, uma decisão de ser fiel a Deus, independentemente das tentações, independentemente das provações que a gente passa, a gente tem uma decisão a tomar de sermos cristãos verdadeiros, cristãos que seguem a Cristo, independentemente da provação, independentemente do tempo em que nós estamos passando. Ser fiel a Deus é uma decisão. Tenho certeza que você, como um cristão, se ainda não tomou essa decisão, tome agora de permanecer fiel a Deus em qualquer momento da sua vida. O segundo, a gente pode ver, sendo Daniel. Também, num momento difícil da sua vida, onde ele tinha saído da sua terra, estava ali sendo levado cativo, estava em outra terra com pessoas que não eram cristãs, não serviam ao mesmo Deus que ele, e mesmo assim ele decidiu não se contaminar. O mundo hoje, ele vai trazer diversos atrativos para tentar contaminar, para tentar te roubar a tua santidade. Então, ali, Daniel, ele tomou também uma decisão de não se contaminar com esses atrativos daquela época, sabe? Hoje também a gente vai ter diversos atrativos aí, a internet, drogas, festa na rua, prostituição. Então existem aí, o mundo, ele está cada vez mais cheio de coisas que tentam roubar a nossa santificação, roubar a nossa fé, roubar a nosso direcionamento, tirar o nosso propósito dos caminhos do Senhor. Mas como jovens, como solteiros, temos que decidir permanecer fiéis ao Senhor, decidir não se contaminar com as coisas desse mundo. E aí a gente tem um conselho também, lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, do versículo 58, que vai dizer o seguinte: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Então, é isso, que nada vos abale, sabe? Mesmo que o mundo tenha aí várias tentações, várias provações, não permita que isso o abale, não permita que isso roube a sua santificação, mas permaneçam firmes no Senhor, firmes, dediquem-se à obra de Deus, como solteiros, porque nós entendemos que no Senhor, sim, nós somos recompensados. O mundo, ele não tem nada que vai trazer algo edificante para a nossa vida, algo que vá trazer algum mérito para a nossa vida. Mas somente no Senhor nós temos a nossa salvação, nós temos a nossa vida eterna garantida. Enquanto nós estamos aqui solteiros, devemos nos dedicar à obra de Deus. Ela tem que ser prioridade também em nossa vida. Amém? O terceiro ponto do primeiro tópico vai trazer conselhos aos solteiros. O primeiro deles é o seguinte, que nós devemos buscar ser solteiros felizes. E como assim? Muitas pessoas, elas acreditam que elas só conseguirão ser felizes através de um casamento, através de uma relação. E isso é muito ruim, porque elas acabam dependendo de outra pessoa para fazer elas felizes. E o que está errado, nós devemos nos buscar completar a nossa felicidade. Nós devemos ser solteiros felizes. Nós devemos ser felizes independentemente de outra pessoa. Porque quando a gente coloca a responsabilidade de outra pessoa nos fazer feliz, a gente vai acabar trazendo consequências ruins para frente. Quando a pessoa não tiver condição de fazer a gente feliz, a gente vai colocar a culpa em cima dela. Por isso, quando você está solteiro, você deve buscar primeiramente fazer feliz. Viaje, estude, fique com seus amigos, se envolva na obra de Deus, faça tudo para a honra e a glória do Senhor, mas busque ser feliz sozinho, primeiramente. Ser feliz solteiro, né, consigo mesmo. Então, esse é o primeiro conselho que se dá ao jovem, se dá ao solteiro, aquela pessoa que ainda não está em um relacionamento, que ela deve buscar primeiramente ser feliz. Então, só depois é que ela vai conseguir fazer a outra pessoa feliz. O segundo conselho, busque amizades sadias, tá?
O mundo hoje em dia, ele está aí repleto de pessoas que não se importam muito com você, não se importam com o seu bem. E eu lembro quando eu era criança, minha mãe sempre me dava um conselho. Ela dizia que quem anda com porcos, farelos come. Na época eu não entendia muito bem, porque eu queria estar ali com os meus amigos, eu queria estar na rua, eu queria brincar, eu queria estar perto deles. Mas a gente deve entender o seguinte: quando a gente é criança, os nossos pais eles são os principais formadores da nossa personalidade, do nosso caráter, da nossa moral. Então, quando a gente cresce, a gente acaba se envolvendo com outras pessoas, crianças, adolescentes, na escola, quando a gente é jovem, com os nossos amigos, nossos colegas, e nem todas essas pessoas elas querem o nosso bem. Por isso a Bíblia nos incentiva sempre buscar pessoas que nos façam crescer como pessoas, que nos incentivem a buscar um bom estudo, né, a buscar um bom trabalho, a ser uma pessoa mais próxima de Deus. Então, essas pessoas que nos aproximam mais de Deus, é dessas pessoas que nós devemos buscar ser amigos, amizades saudáveis, amizades sadias. Então, você que é jovem, que é solteiro, busque sempre cultivar amizades sadias, cultivar amizades que te façam crescer cada vez mais. Amém? O terceiro conselho que ele vai nos dar é ser sexualmente puros. Hoje em dia o mundo ele prega o seguinte, que o que importa é o prazer. Desde que você sinta prazer, você pode fazer à vontade. E Deus, ele abomina isso. Nós devemos nos manter sexualmente puro. O sexo, ele é exclusivo para um casamento. Então, se você não está preparada ou preparado para um casamento, para se unir em matrimônio, então você deve se manter sexualmente puro. É uma forma de respeito e principalmente você como um cristão. É uma forma de você respeitar o seu próximo, não fazer com que o outro também esteja em pecado. Então, o Senhor ele traz para você nessa manhã esse conselho de que mantenha-se sexualmente puro. Só se envolva com alguém sexualmente quando você estiver pronto para assumir o matrimônio e formar uma família. O terceiro conselho que ele nos dá é envolver-se na obra de Deus. Como a gente acabou de ver, o principal conselho que Paulo ele dava para os jovens é que eles deviam permanecer solteiros, mas ativos na obra do Senhor. Então, o jovem ele deve sim buscar se envolver mais e mais na obra do Senhor, porque é um tempo em que ele está criando ali uma formação, que ele está aprendendo. O jovem de hoje é que ele vai ser o futuro líder da igreja. Então, é um jovem, eles têm realmente que buscar se envolver na obra do Senhor, eles têm que buscar fazer a obra de Deus, porque esse pra gente é um dos principais motivos de felicidade do nosso dia, é quando a gente está ali reunido com os nossos irmãos, fazendo a obra de Deus, louvando, glorificando o nome do Senhor. Então, isso pra gente não tem felicidade maior. Esses conselhos de seguir, fazer a obra de Deus, esse é um dos principais conselhos. O jovem hoje ele tem que buscar estar cada vez mais ativo na obra de Deus. O nosso quinto conselho é que você deve louvar a Deus por este tempo de solteirice. Tempo que você deve glorificar a Deus. Porque não é um tempo ruim, muito pelo contrário. É um tempo em que a gente não tem muitas responsabilidades com outras pessoas, não tem responsabilidade com um lar, não tem responsabilidade de fornecer, de ser provedor de uma casa. Mas que a gente tem assim uma liberdade, que a gente pode realmente viajar, a gente pode sair com os amigos, ir num cinema, sem muitas responsabilidades. Então é um tempo que a gente deve glorificar, então a gente deve usar parte desse tempo para honrar ao Senhor, para glorificar a Deus com o nosso estado de solteiro. Então a gente deve realmente agradecer a Deus por este tempo, fazer valer esse tempo de solteiro, servindo a Deus, buscando cada vez mais ficar em comunhão com o Senhor. O sexto conselho, ele vai nos dizer que nós não devemos nos permitir ser rotulados. Não é muito incomum, principalmente no nosso meio, né, cristão, a gente falar que quando a pessoa demora muito para casar, ela vai ficar para titia, ou é um solteirão e tal. Então, as pessoas acabam tratando de uma maneira pejorativa as pessoas que são solteiras. Mas olha, você que está esperando no Senhor, você que tem realmente esse tempo de solteiro, você não deve permitir isso, porque ser solteiro não é algo ruim, muito pelo contrário, é algo que a gente deve glorificar a Deus. Então não permita que as pessoas te coloquem para baixo por estar solteiro. A sociedade, muitas vezes, ela vê a pessoa como solteiro, às vezes quando o homem principalmente, eles até duvidam da masculinidade do homem se ele demora muito.
mas sabe que o Senhor não. O Senhor, Ele te trata como uma pessoa especial. O Senhor, quando a gente é solteiro e vive para a obra de Deus e se dedica à obra de Deus, sabe que o Senhor Ele vai nos honrar em todas as horas da nossa vida. Como a gente já disse, a gente não precisa estar casado para ser feliz. A gente não precisa estar em um relacionamento. Mas quando a gente está em um relacionamento com Deus, quando a gente está em comunhão com o Senhor, nada vai nos tirar a nossa felicidade. Então não deixe de ser rotulado por ninguém, não. Se alguém disser que você é solteiro, glorifique a Deus por isso. Estar solteiro é algo maravilhoso. E o Senhor Ele acaba nos honrando quando nós dedicamos esse tempo de solteiro para a obra dele. Amém? O segundo tópico, ele vai falar aos viúvos, né? Ele vai tratar com os viúvos. Aquelas pessoas que por algum motivo acabaram perdendo seu ente querido. Existem algumas preocupações e alguns ensinamentos que a gente tem que levar em conta. O primeiro deles é que a gente precisa entender o seguinte, que independente da sua condição, se você acabou de ficar viúvo, né, ou já está viúvo há algum tempo, saiba que o Senhor Ele tem uma promessa para a sua vida. O próprio Deus diz que Ele vai amparar essas pessoas que estão passando por este momento de viuvez. E essas pessoas que estão viúvas aí, representam aí uma parcela da sociedade, da nossa congregação, inclusive, a igreja, ela tem um papel muito importante. A gente vê que antigamente as pessoas, elas acabavam ficando muito mais viúvas, principalmente por conta das guerras. No tempo bíblico a gente vê que existiam muitas mulheres que ficavam viúvas por conta de guerras, e essas pessoas acabavam ficando muito pobres, sem um marido que provesse o seu alimento. Então, o Senhor, quando Ele vai tratar das viúvas, dos órfãos, Ele vai tratar com um carinho especial, porque Ele mesmo era quem auxiliava, quem ajudava. Então, hoje, a igreja ela tem um papel muito importante nessa situação. Existem, pelo menos, duas preocupações quando a pessoa acaba de ficar viúva. O primeiro deles é o sustento da família. O sustento da família, obviamente, é afetado, ou principalmente quando só existia um provedor e ele acaba falecendo. As pessoas acabam entrando em desespero e não sabendo como elas vão se sustentar. Mesmo quando os dois trabalham e um acaba perecendo, a renda acaba diminuindo muito. Isso é um motivo de grande preocupação e aflição. Mas, como a gente já falou, o Senhor Ele tem uma promessa especial para essas pessoas. O Senhor Ele diz que Ele mesmo vai os ajudar a prover nessas dificuldades. Então, confie no Senhor, que eu tenho certeza que o Senhor vai estar com você nesses momentos. O segundo preocupação é a questão da solidão. Quando a gente está passando por um sofrimento muito grande, a gente acaba se isolando. Eu lembro que mesmo, eu acho que até você já deve ter escutado uma história parecida, de quando alguém já acaba falecendo e quando ele já tem uma certa idade, pouco tempo depois, a esposa ou o marido acaba falecendo também. Isso principalmente por conta da solidão. Então, isso é algo que a gente deve, como igreja, deve nos causar preocupação. A igreja, ela deve estar, sim, andando junto com essas pessoas, aconselhando, estando presente, se fazendo presente na vida dessas pessoas. O texto, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 27, ela vai dizer que a verdadeira religião é isso, é cuidar dos órfãos e das viúvas e se manter aí puro diante de Deus. Então, essa é a nossa religião, é acompanhar. A Bíblia vai dizer que os viúvos, eles devem serem honrados, eles devem ser visitados e devem ser socorridos nas suas dificuldades. O segundo conselho que ele vai dar é sobre a questão da solidão. Eu já ouvi diversas histórias de pessoas que perderam seus entes queridos, se abateram a ponto de entrar em depressão e acabar falecendo pouco tempo depois do esposo ou da esposa. Então, é um conselho bíblico que a gente não deixe se abater. A lição, ela vai trazer principalmente uma exortação sobre que nós não nos deixemos nos entregar ao desespero. O Senhor, Ele vem ser o nosso amparo. O Espírito Santo, o nosso Consolador, Ele nos ajuda a passar por esse momento de perda. É o nosso Consolador, é Ele que está junto, né, nesses momentos de dificuldade. A Bíblia ela vai nos dar o exemplo da profetisa Ana, uma mulher que assumiu o matrimônio, casou e 7 anos depois acabou perdendo o marido. Mas ela não deixou isso abalar, mas ela decidiu se entregar, entregar sua vida a fazer a obra de Deus, a viver na casa do Senhor, em oração, em jejum.
e o Senhor honrou ela grandemente. Ela foi a primeira mulher ali que viu, que recebeu a promessa, né, que viu o Salvador, que viu a Jesus Cristo ainda como criança. E ela foi a primeira ali que saiu pregando, né, a primeira pregadora ali da palavra, levando o evangelho, dizendo que Jesus Cristo era o Senhor. Então, é o conselho que a gente dá para as pessoas que perdem alguém, né, para os viúvos, é que não deixem se abalar, é que não deixem se entristecer, mas se envolvam. A família é algo essencial, então elas precisam de vocês, vocês são essenciais na vida das pessoas. Então, se envolvam na obra de Deus. O Espírito Santo, nosso Consolador, vai nos ajudar a passar por esse momento de perda, de dificuldade. Ele é quem é o nosso ajudador. Então, além disso, a igreja tem realmente um papel fundamental, sendo a igreja ativamente devendo socorrer, não somente financeiramente, mas em oração, visitando, honrando essas pessoas que estão nesse momento de viuvez. E essas pessoas são honradas, são amparadas pelo próprio Deus. Isso é uma promessa que o Senhor ele tem para as nossas vidas. O segundo ponto do segundo tópico, ele vai nos dar alguns conselhos aí aos viúvos. O primeiro deles é esse, não se deixar cair na solidão, na depressão ou na tristeza. Realmente é um momento de muita dificuldade, de muita tristeza que a gente passa, né? Mas o Senhor, Ele nos diz que nós não devemos nos abater, devemos reagir, nós devemos buscar passar por esse momento confiando nele, confiando no Senhor, confiando que Ele vai estar nos ajudando nesses momentos de tristeza. Então não se deixe cair na solidão, não permita-se ficar sozinho, mas fique com seus amigos, fique com sua família, fique com a igreja, se envolva na obra de Deus, se volte para Deus em oração, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele nos consola e ele vai te ajudar a passar por esse momento. O segundo, não busque a satisfação sexual de maneira pecaminosa. É interessante porque a gente vê, a Bíblia vai dizer que o homem, ele está ligado à mulher, né, ou a mulher está ligada ao homem, enquanto eles estão ligados em matrimônio enquanto um dos dois está vivo. O casamento se desfez, ele volta ao estado de solteiro. Então, como solteiro, ele tem que seguir todos aqueles princípios bíblicos de um solteiro. Somente no casamento é que nós temos aí a permissão, né? A permissão de Deus para que nós possamos fazer aí o ato sexual. Então, para algumas pessoas é um pouco mais difícil porque elas já têm uma vida conjugal e o mundo hoje ele prega a facilidade da satisfação. Mas para um cristão verdadeiro, ele vai se manter fiel ao Senhor, vai se permitir, né, vai se manter santificado. O terceiro ponto que ele vai nos trazer é que nós devemos ajudar no reino. É claro que até nos ajuda a passar por esse momento de solidão. Eu lembro que eu vi já vários testemunhos de pessoas que quando estavam fazendo a obra de Deus, depois de uma perda, se dedicando à obra do Senhor, o Senhor ele estava sarando, o Senhor estava trazendo consolo para a vida delas durante esse momento. Então não é incomum o Senhor, ele usando a nossa vida, ele nos sara, ele nos cura, ele nos restaura. Quando nós confiamos nele, quando nós fazemos a obra dele. Então, é até algo terapêutico, é algo que realmente nos ajuda a passar por um momento difícil. Quando nós buscamos ajudar o próximo, quando nós realmente nos dedicamos a fazer algo, e principalmente para Deus, o Senhor ele nos honra, o Senhor ele nos ajuda a passar por essas dificuldades, por esses tempos de solidão. Então, se dedicar à obra de Deus é um conselho primordial para alguém que está passando por esse momento de ficar viúvo, né? Então, se dediquem à obra de Deus, busquem o consolo do Espírito Santo, fazendo a obra de Deus. Eu tenho certeza que o Senhor vai estar com você em todos esses momentos. O terceiro ponto é cuidar da saúde. Como eu acabei de falar, existem realmente algumas pessoas que acabam se entregando à tristeza e à solidão, principalmente quando já perdem alguém já idoso. Então elas acabam assumindo assim, ficando muito tristes e deixando a sua saúde de lado. Mas o conselho, né, o direcionamento de Deus é o seguinte: que você não se deixe de abater, não se deixe de se cuidar, não permita que a sua saúde fique para segundo plano. Mas se cuide, o Senhor ele vai nos dizer que nós devemos
conservar o nosso corpo como templo do Espírito Santo. Então, a gente não deve destruir o templo, a gente não deve prejudicar o templo do Espírito Santo, mas a gente deve cuidar. Você que é filho, que é filha, que vê o seu pai que acabou por passar por uma perda, ajude, não deixe que ele deixe a sua saúde ficar fragilizada, não deixe de se alimentar bem, se alimentar direito. Então, a gente deve sim cuidar dos nossos pais, deve honrar os nossos pais, aqueles filhos que acabaram de ver, né, os seus pais falecendo. Então, não deixe que os seus pais entrem em depressão, cuidem da saúde deles, sejam aqueles auxiliadores, honrando os seus pais nesse momento tão difícil que é o momento de uma perda de alguém que a gente ama. Bem, o ponto 3 do segundo tópico dos viúvos é que, como a gente já falou, o casamento ele só existe enquanto ambos estão vivos. Após alguém falecer, o viúvo ele fica, como diz em 1 Coríntios 7,39, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. E aí é uma lição que a gente tem que ficar bem atentos, porque quando a gente já é casado, já tem um relacionamento, a gente adquire uma família, principalmente, e um dos dois acaba partindo, a gente muitas vezes fica com filhos, e aí esses filhos eles vão ser diretamente afetados pela essa nova pessoa. Então, por isso a Bíblia ela vai pedir para que a gente tome muito cuidado com essa nova pessoa que a gente vai trazer para a nossa vida, para dentro de casa. Então, o autor aqui ele vai dizer que nós devemos buscar manter essa santificação e o direcionamento de Deus para esse novo casamento, para que ele traga paz, contentamento e edificação para a nossa família. Então, a gente não deve buscar contrair matrimônio se esse matrimônio ele vai trair discórdia, ele vai trair brigas na nossa família, entre pais e filhos. Então, a opinião dos filhos eles devem ser levados em consideração. O matrimônio ele não deve ser contraído se ele vai trazer discórdia para a família. Esse aí é um dos tópicos que a gente aprendeu quando a gente é solteiro. Se a gente é solteiro, a opinião dos nossos pais, ela vale muito. E agora que a gente já contraiu um matrimônio, a gente não tem mais tanta influência dos nossos pais, mas a gente tem aí a vida de outras pessoas que vai ser influenciada, como os nossos filhos. Então, deve-se sim ser levado em consideração a opinião da família. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer glorificando a Deus. Então, por isso a gente deve sim levar em consideração como esse novo casamento ele vai afetar na nossa vida e na vida das pessoas que estão próximas da gente, principalmente os filhos. Então, a gente deve sempre buscar o direcionamento de Deus para fazer qualquer coisa, principalmente quando a gente vai contrair assim um matrimônio. O nosso tópico 3 vai falar aos idosos. O primeiro ponto ele vai falar sobre que nós devemos viver com um propósito. A gente já falou um pouco sobre a profetisa Ana, que era alguém que ficou viúva, decidiu se dedicar à obra do Senhor, a viver como intercessora na casa de Deus, sabe? Em jejum, em oração, e o Senhor honrou ela grandemente. Ela se permitiu, ela permaneceu com o Senhor até a sua velhice. Então, ela foi assim, alguém que mesmo com o passar dos tempos, ela não deixou de se dedicar à obra de Deus, mas ela continuou, perseverou e o Senhor honrou ela grandemente. Assim também como Simeão, foi alguém ali que viveu a vida toda servindo a Deus e ele recebeu uma promessa do Senhor. Ele queria que ele não morreria até ver o Salvador. Então eles ali faziam parte daquelas pessoas que estavam esperando a vinda de Jesus Cristo. E aí ele foi aquela pessoa que deu ali um grande testemunho sobre Jesus Cristo, e ele assim disse, foi honrado, né, ao ver Jesus Cristo quando José e Maria foram apresentar Jesus Cristo no templo, foi ele ali que proferiu lindas palavras ali sobre a vinda do Salvador, Jesus Cristo. Então essas pessoas elas foram honradas mesmo na sua velhice. Eles viveram com um propósito. O propósito deles era agradar a Deus, era servir ao Senhor. Então, que esse também seja o seu propósito. Mesmo sendo idoso, sabe? Você tem um propósito com Deus. O Senhor, Ele trata com você. O Senhor, Ele não te exclui da sua obra. Muito pelo contrário. Sabe que você tem um grande valor, uma grande importância para Deus, mesmo já sendo idoso. Eu, quando era muito novo, eu
eu escutava bastante os conselhos das pessoas mais velhas. Então, foi algo assim que eu sempre escutei e foi algo que ajudou a formular o meu caráter. E hoje, como um cristão, eu cada vez mais quero escutar assim, os idosos, quero escutar as pessoas mais velhas, porque eu tenho certeza que o que eles já passaram, eles podem me ensinar, eles podem te ensinar. E por isso que eles têm uma honra tão grande com o Senhor. Então, viva uma vida com um propósito, envolva na obra de Deus, mesmo independentemente da sua idade. O segundo ponto, né, do terceiro tópico, ele vai trazer para a gente aí alguns exemplos. A Bíblia, ela sugere como a principal tarefa dos mais velhos é de deixar um exemplo de integridade e piedade, repassando esse legado de fidelidade espiritual para as próximas gerações. E isso a gente vê em diversos exemplos bíblicos, principalmente, por exemplo, o apóstolo Paulo, que desde quando conheceu a Cristo, permaneceu fiel e íntegro aos princípios bíblicos. Isso ele transmitiu ao Timóteo, isso ele transmitiu às futuras gerações. Quando ele fala que combateu um bom combate, acabou a carreira, guardou a fé. Então ele incentiva todas as pessoas a viverem assim também. E essa sabedoria que os mais velhos eles transmitem é algo essencial. Eles também são exemplos para a gente. A gente vê, a exemplo, Noé. Noé, com 600 anos, ele foi chamado a construir uma arca. Para muitas pessoas, ele já era um idoso, ele era considerado louco, mas ele permaneceu fiel a Deus, depositou sua fé, permaneceu íntegro e tornou-se aí um salvador da raça humana na sua época. Então, temos também Abraão, que foi chamado já na sua velhice por Deus para sair da sua parentela, tinha cerca de 75 anos quando ele saiu, permaneceu toda a sua vida fiel a Deus, sendo considerado o pai da fé. Além disso, nós temos também Moisés que foi chamado por Deus com cerca de 80 anos para liderar o povo, para libertar o povo dito, e viveu aí até os 120 anos sendo fiel, sendo íntegro, passando isso para as futuras gerações. Todos esses são exemplos de pessoas na Bíblia que mesmo em idade avançada, elas permaneceram fiéis a Deus. Então, decidiram se entregar a um propósito de Deus. Então, saiba, o Senhor ele tem um propósito com você. O Senhor que já é idade, você pode dizer que muitas vezes não tem um valor. Para a sociedade, muitas vezes, elas podem acreditar que você não tem um valor. Mas o Senhor, Ele te diz que você tem um valor, Ele tem um propósito com você, sabe? Na casa de Deus, ela não rejeita ninguém, não importa se você é idoso, você tem uma obra, você tem uma função. O Senhor, Ele quer te chamar, o Senhor, Ele quer tratar especialmente com você, que não importa a sua idade. Os mais velhos, eles têm sim um grande valor e eles transmitem esses estudos que eles já aprenderam para a nossa geração, E nós, como mais jovens, nós devemos honrar, nós devemos cuidar, nós devemos ouvir esses conselhos dos mais velhos e entender que eles já passaram por isso. Então, eles têm a sabedoria, eles podem nos direcionar a um caminho melhor. É muito mais fácil a gente aprender escutando do que lá na frente quebrando a cara. Então, eu sempre busquei aprender com os mais velhos. E a gente hoje não sofreu tanto, é porque a gente consegue entender que os mais velhos já passaram por algumas coisas e a gente deve buscar seguir esses conselhos dos mais velhos. A gente viu aí o Senhor honrando a Simeão e a Ana, sendo aí fazendo parte da geração que viu primeiramente o Salvador, foram os primeiros aí a manifestar, né, a levar o Evangelho, a declarar que Jesus Cristo era o Senhor. Então eles foram honrados. Eu tenho certeza que o Senhor ele quer trazer uma grande honra para a sua vida, mesmo estando mais idoso. Sabe que você é fundamental, você faz parte aí da obra de Deus, do reino de Deus. A gente tem um versículo, né, bíblico que vai dizer o seguinte: semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. A gente vê, por exemplo, né, na história aí de Moisés, naquele antigo tempo, o Senhor,
quando Moisés já estava há um tempo lá cuidando do povo, o sogro dele chega para Moisés e diz: olha, escolhe entre o povo aí os que têm mais sabedoria para cuidar do povo, os idosos, sabe? O Senhor ele derramou ali o Espírito Santo sobre a vida deles e eles passaram a exercer diversas funções. Então saiba que na casa do Senhor você também é chamado a exercer alguma função em algum lugar, algum ministério, independentemente da sua idade. Saiba que o Senhor ele trata com você especialmente, assim como a cada um dos seus filhos. Último ponto do terceiro tópico, alguns conselhos aos idosos. O conselho principal, ele vai trazer, assim como para todos os viúvos ou os solteiros, é que há um lugar, uma oportunidade e algum trabalho para fazer, pois a desrespeito da idade avançada, sempre poderão dar muitos frutos. É o que diz lá no Salmo 92, do versículo 12 ao 15, que vai dizer o seguinte: os justos, porém, florescerão como palmeiras e crescerão como os cedros do Líbano, pois estão plantados na casa do Senhor, florescerão nos pátios do nosso Deus. Mesmo na velhice produzirão frutos, continuarão verdejantes e cheios de vida. Anunciarão: o Senhor é justo, Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Mesmo você é idoso, o Senhor ele fala que quando você se volta para a obra de Deus, Ele que vai te sustentar, Ele que vai te dar a saúde para que você realize a obra dEle. Mesmo em idade avançada, você pode produzir frutos para o Senhor. Então, não tem desculpa, mesmo você idoso, você é essencial, você é participativo na obra de Deus. Então, busque se envolver na obra de Deus. O Senhor, Ele seja prioridade também na sua vida. Sabe que você tem um trabalho na casa do Senhor, você pode ser aí essencial na casa do Senhor, então você pode sim dar muitos e muitos frutos na obra de Deus. No Salmo 90, Davi, ele vai nos trazer um versículo que vai dizer o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias de modo que alcancemos um coração sábio. A gente entende que a gente só consegue assim um coração verdadeiramente sábio quando a gente consegue experiência suficiente com Deus, consegue assim, mesmo com o passar dos anos, consegue ter um relacionamento com Deus e somente a sabedoria vem do Senhor. Então, com o passar do tempo, a idade, a gente consegue realmente ter um leque aí de ideias, de experiências que contribuem grandemente para a obra de Deus. Então, a gente entende sim que os senhores, eles são principais, são obras principais, né, no reino de Deus. O conselho que o Senhor nos dá para os idosos é o mesmo dos viúvos. Então, que vocês se cuidem, que vocês busquem manter a sua saúde, se dediquem também à obra do Senhor. Que vocês sejam participativos na família, que os filhos tenham ouvido, que os mais jovens deem ouvidos aos que os idosos eles têm a dizer, porque eles sim já passaram por isso, já têm experiência. Então, o Senhor ele honra o idoso, o Senhor honra o jovem, o Senhor honra a viúva, o solteiro. Então, independentemente da sua idade, da sua situação civil, independentemente, o Senhor ele vai ter um propósito grande na sua vida. O Senhor, a partir do momento que você decide buscar a Deus, a partir do momento que você decide viver os planos de Deus para sua vida, Ele tem uma história que Ele quer tratar com você. O Senhor ele quer mudar a sua vida, Ele quer trazer felicidade para a sua vida nesse tempo. Amém? A nossa aplicação pessoal vai dizer o seguinte: principalmente na igreja, assim como em cada família, os solteiros, os viúvos, os idosos têm direito de serem bem cuidados, amados, respeitados. Cada grupo deve manter o seu espaço correspondente na missão, assumindo a responsabilidade para o bom andamento da família e o crescimento do reino de Deus. Eu quero falar com você nessa manhã
que você é importante, que independentemente da sua condição ou da sua idade, ou independentemente do seu estado civil, o Senhor, Ele ama você. O Senhor, Ele quer realmente ter um relacionamento com você. O Senhor, Ele quer fazer uma história na sua vida, sabe? Então, eu quero que você confie em Deus. Nesse momento em que a gente não pode estar junto, mas que você está aí reunido com a sua família. Então, se juntem, é um momento de união cada vez maior. Um momento em que a gente deve olhar para o próximo com um olhar um pouco mais sensível. É que a gente deve dizer que a gente ama os nossos pais. É que a gente deve dizer que a gente ama os nossos filhos. É um momento que a gente deve buscar ter uma união maior familiar. Enquanto a gente não pode estar aí juntos aí como um corpo de Cristo, a gente está junto aí como família. Você, independentemente do seu estado, o Senhor, Ele tem uma obra com você. O Senhor, Ele tem um propósito para a sua vida. E o Senhor, Ele quer que você entenda, busque entender os propósitos, busque viver os propósitos dEle para a sua vida. Amém? Eu queria, nesse momento, fazer uma oração e pedir que agora você se conecte com Deus aí e vamos orar. Senhor meu Deus, nós te agradecemos, Pai, por mais esta lição, Senhor Deus. Senhor, que o Senhor venha tratar com cada um, Senhor Deus, que eles venham compreender a sua função, o seu papel, Pai, no reino, Senhor, que eles não venham ser desprezados, Pai, independentemente da idade, Senhor Jesus, mas que eles venham, Senhor Deus, entender que eles têm sim um propósito, que eles têm uma história, Senhor Deus, a ser escrita por Ti, Pai, que eles venham confiar em Ti, Senhor Deus, que eles venham se entregar, Senhor Jesus, aos Teus propósitos, Pai. Senhor Deus, eu quero te pedir, Pai, que nesse momento, Pai, o Senhor venha cuidar das pessoas que estão em casa, Senhor, que nesse momento de pandemia, Senhor Deus, que esse vírus, que o Senhor venha guardar o seu povo, Senhor Deus, que o Senhor venha, Senhor, ajudar, Senhor Deus, o teu povo nas dificuldades, Senhor Deus, que o Senhor venha suprir aqueles que estão necessitados, Senhor Deus, que o Senhor venha guardar os nossos idosos, Pai, que estão sendo mais afetados, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor venha guardar, Pai, os teus filhos, Senhor Deus. Que eles venham se sentir amados, Senhor Deus. Que eles venham ser guardados por Ti, Senhor Deus. Que eles entendam, Senhor Deus, os propósitos. Que eles entendam que eles não são, Senhor, descartáveis, mas que eles são essenciais no Teu reino, Senhor Deus. Jesus, abençoa cada um dos Teus filhos, os guarda, Senhor, os protege de todo mal, seja com cada um de nós. E o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Eu queria agradecer a você por este momento que nós passamos juntos, por mais essa lição. Espero que você tenha sido grandemente edificado. Peço que você aí compartilhe com seus amigos essa lição maravilhosa. Pedir aí a Deus que venha lhe guardar, lhe proteger, e que agora vocês fiquem aí com a EBD Kids, sejam grandemente edificados em nome de Jesus. Criançada linda da geração Atos Kids, a paz do Senhor para vocês, meus amores. Que bom estar com você mais esse encontro. A tia Yara está muito feliz de encontrar você todos os domingos aqui na nossa EBD, a melhor escola do planeta. E você está feliz? Eu creio que sim. Porque nós estamos aqui mais uma vez nesse encontro especial com Jesus, eu e você. Você, criança, você que todos os domingos espera a nova historinha para aprender mais sobre a palavra de Deus. E Jesus fica muito feliz, sabe por quê?
porque você é muito especial para ele e para mim e para todas as tias da escolinha. Então hoje a tia Yara quer dizer para você que nós amamos vocês, estamos morrendo de saudade, loucos para dar um abraço. E breve vamos estar juntos aqui na igreja, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Amém? E aí, como foi a semana de vocês? Eu sei que foi muito boa, tenho certeza. Porque você, criança, é uma criança de Deus, uma criança obediente, que faz tudo, né, direitinho, obedecendo papai e a mamãe, fazendo as suas atividades. E eu sei que foi uma semana abençoada, né? Então, hoje, estamos aqui com esse encontro especial. E você é o nosso convidado especial. E aí, nesse momento, antes da gente começar, tia Yara, a lição da escolinha, a lição da EBD, a 8ª lição da EBD. Você está lembrando das outras? A primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. Tem que lembrar, memorizar, guardar no coração a palavra de Deus. Depois a tia Yara vai perguntar de você. Todas as lições dos milagres de Jesus. Então, nesse momento, eu peço que você se organize aí, já vai pegando a sua Bíblia, deixando aí pertinho, porque daqui a pouquinho vamos começar a lição. E aí, dá tempo de você mandar um link da EBD para o seu amiguinho, isso mesmo. Mande para o seu papai, se o seu papai não estiver em casa, mande no WhatsApp dele para ele assistir, ou então às vezes está no trabalho, né? Manda para os seus amigos, manda para o seu vizinho, para a sua família. A tia Yara tem certeza que além de vocês, crianças, serem abençoados por Deus, todas as crianças que também vocês estão compartilhando, estão sendo muito abençoadas também. E é isso que nós queremos, falar de Jesus, falar dos milagres de Jesus. É maravilhoso falar de Jesus, não é mesmo? Então, enquanto a tia Yara vai cantar um louvor, porque a tia Yara gosta de cantar louvor, adorar a Deus, você vai lá compartilhar o link lá da EBD, tá bom? Vamos louvar ao Senhor? Quem quer louvar o Senhor aí? Vamos lá? É um louvor que você sabe. Atenção, atenção, senhoras e senhores, criançada, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom ter Jesus no coração. É bom, é muito bom. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração, andar com Ele, juntinho dEle. É muito bom ter Jesus no coração. É bom, diga aí, é muito bom ter Jesus no coração. É muito bom. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. É muito bom ter Jesus no coração. Amém! Glória a Deus! É muito bom saber que nós temos Jesus no nosso coração, na nossa vida. Não é mesmo, crianças? Então agora eu quero apresentar para você a lição da EBD. Amém? Já deu tempo da gente se organizar, pegar a nossa Bíblia e abrir lá em Lucas, capítulo 7, do versículo 11 até o 17. Procurou aí? Tia Yara, eu estou procurando ainda. Tia Yara espera, né? Achou? Então vamos lá. Você vai acompanhar essa mensagem na sua Bíblia, mas aqui a tia Yara vai contar em forma de história, amém? Mas se você olhar na sua Bíblia, você vai ver lá tudo direitinho, como Jesus fala ali desse milagre, amém?
Então vamos lá, crianças. Antes da gente iniciar, eu quero falar para você que onde Jesus ele chega, também chega a alegria. Você está alegre hoje? Jesus já está aqui conosco, não é mesmo? Então, onde Jesus chega, chega a alegria. Vamos descobrir por quê? Nessa lição, vamos descobrir porque quando Jesus chega, Ele traz alegria para as nossas vidas, Ele transforma a nossa vida, nós somos uma nova criatura, felizes, amém? Então, vamos lá. A palavra de Deus hoje fala do milagre. Jesus ressuscita o filho da viúva. Jesus ressuscitou o filho da viúva, crianças. Que bênção, que maravilha. Já pensou? Mas, Yara, é impossível ressuscitar uma pessoa morta. Para Jesus nada é impossível. Ele ressuscita os mortos, Ele faz milagre, Ele faz tantas coisas maravilhosas na nossa vida, crianças, que a gente nem imagina. É muita coisa maravilhosa que Jesus faz. Então, nessa lição, Ele foi e ressuscitou esse jovem. Vamos aprender? Diz a Bíblia, né, que Jesus, ele vinha caminhando com os seus discípulos. Os discípulos estavam sempre perto de Jesus, aprendendo, observando. Nós também somos assim. Temos que aprender com Jesus, saber como caminhar com Ele, saber como devemos ter um comportamento de um servo de Deus, porque Ele deixou essa lição para nós. Amém? Então, os discípulos estavam junto com Ele o tempo todo. E junto também vinha uma multidão. Porque essa multidão sempre também queria estar ouvindo Jesus falar do amor de Deus para com eles. E eles ficavam felizes de ouvir a palavra de Deus. E Jesus, por onde andava, ele também curava, fazia milagres. E as pessoas também iam em busca dos milagres, da sua cura. Crianças, quem tem Jesus, como a tia Yara falou no início, quem tem Jesus nunca tem tristeza, só alegria. Por isso o povo estava junto dele o tempo todo, porque quem tem Jesus não tem enfermidade, só tem cura. Quem tem Jesus é feliz, crianças, não tem tristeza. Amém? Quem tem Jesus tem a vida eterna. Já pensou, crianças, que maravilha? Então esse povo, ele também ficava ali em busca, né, da sua cura, de estar perto de Jesus. E hoje estamos pertinho de Jesus, não é mesmo? Porque estamos aprendendo a palavra dele. E aí, ele foi caminhando em direção a uma cidade chamada Naim. E lá, quando ele já ia chegando próximo da porta da cidade, vinha uma outra multidão. Só que essa multidão vinha triste, vinham chorando. Sabe por quê? Porque eles estavam vindo em um enterro fúnebre, né? Eles vinham trazendo ali um jovem que tinha morrido. E diz a Bíblia que esse jovem era o único filho de uma mulher que era viúva. Já pensou, crianças? Que tristeza para essa senhora, para essa mulher? Ela estava muito triste, crianças chorando, assim, não tinha consolo para ela. Ela, além de ser viúva, não ter mais o seu esposo, ela também tinha perdido o seu único filho. Já pensou? Que tristeza. E quando Jesus viu aquela mulher, aquela multidão chorando, ela inconsolável, chorando, Jesus olhou lá no coraçãozinho dela e Jesus se compadeceu, crianças. Olha como Jesus é maravilhoso, Ele nos ama, que Ele se importa conosco. Ele sentiu a mesma dor que aquela mulher estava sentindo. E aí, Ele tomou uma atitude, né? Ele não ia permitir que aquela mulher fosse para aquele lugar lá enterrar o seu único filho. Se Ele tinha o dom, Ele tinha... com Ele tinha o poder para curar.
Então, imediatamente, Jesus foi lá, chegou lá perto da mulher e disse: não chore. E ela estava tão assim, crianças, desesperada, que talvez ela nem percebeu que Jesus estava lá, né? E ela nem sequer se ajoelhou e nem pediu, implorou: Jesus, cura meu filho, tu tem poder. Não, ela só estava chorando, com seu coraçãozinho machucado, triste. E Jesus falou: não chore. Olha que Jesus está falando para nós, que nós não devemos ficar tristes e chorar. Claro que passamos por dificuldades, né? Mas vamos aqui nessa lição aprender que com Jesus nós podemos passar por problemas, dificuldades, mas somos mais do que vencedores, porque Ele está conosco. Amém? Então aqui ele falou isso para ela e foi em direção ali onde o rapaz estava. Ele estava morto, não respirava, crianças, ele não tinha mais vida. Mas o dono da vida estava lá, Jesus. E ele chegou lá perto e os homens que estavam carregando lá o caixão dele se afastaram assim, ficaram distantes, todos olhando, todos em silêncio, crianças. E ele foi lá e disse para o rapaz: levante. Olha só que maravilha, Jesus mandou ele se levantar com autoridade, porque ele é o dono da vida, crianças. E quando ele falou, levante, eu creio que essa voz assim foi por todo aquele lugar, que todas as pessoas ouviram a voz do Senhor Jesus, aquela voz de autoridade mandando o jovem se levantar. E imediatamente o jovem se levantou. Que milagre! Um milagre maravilhoso de Jesus. Ressuscitou um jovem que estava morto, crianças. Você pode se alegrar com a tia Yara? É maravilhoso saber que Jesus, ele ressuscita os mortos, que ele também nos dá uma nova vida. Eu e você somos também um milagre de Jesus, somos novas criaturas, nós somos servos de Deus, ele nos escolheu, assim como ele escolheu ali esse jovem, teve amor por ele e pela sua mãe. Jesus nos ama também. E ele levantou e diz a Bíblia que ele começou a falar. Já pensou que maravilha? E Jesus pegou o rapaz, levou lá com a mãe dele e entregou para ela. Olha a felicidade dela, crianças. A tristeza, as lágrimas de tristeza se tornaram em lágrimas de alegria. E ela ficou muito feliz porque Jesus ressuscitou seu filho amado. Jesus, ele nos ama também, crianças. Ele não quer que sejamos tristes, quer que sejamos felizes. E ele também se importa com você. Ele não quer que nós vivemos uma vida de derrota, né? Ele quer que nós sejamos firmes com Ele, confiantes na Sua palavra, nas Suas promessas. Porque também um dia, sabia que um dia Jesus vai voltar outra vez. E nós vamos nos encontrar com Ele. E sabe o que Ele vai fazer? Vai ressuscitar aqueles mortos que estão lá no sepulcro, lá no cemitério. Aquelas pessoas que entregaram a sua vida antes de morrer. Entregaram a sua vida a Jesus. Ele vai ressuscitar os mortos. Já pensou? Vai ser também um milagre maravilhoso de Jesus quando Ele voltar. Nós aguardamos isso, crianças. O retorno, o dia que o Senhor vai vir buscar a sua igreja. E eu e você temos que estar preparados. Amém? E aqui, essa lição, essa história maravilhosa do milagre do Senhor Jesus, que nos dá, crianças, a esperança e a alegria de saber que temos um Jesus que pode todas as coisas, que faz um milagre. Amém? Que história abençoada, que historinha maravilhosa. Você sabia, crianças, que um dia eu estava vendo uma historinha que falava de uma menina que ela ia sempre numa loja de doces com seu pai, a Joana, e ali ela descobriu que tinha uma máquina, uma máquina que ela apertava e saía um doce da máquina.
e ela não precisava pagar nada por esse doce. A máquina pegava e deixava o doce sair. Olha aqui um doce. Que delícia! Dá vontade de comer, Cheiara, esse doce tão docinho, gostoso. E aí, ela sempre ia nessa loja com o pai dela e apertava lá na máquina e o doce vinha. Você quer doce? Eu também gosto, crianças. Mas o seu pai um dia viu e disse: Joana, está errado. Devolva o doce para o gerente da loja. Estava errado. Ela tinha que pagar pelo aquele doce, não é mesmo? Mas Jesus, Ele nos concede gratuitamente o seu amor e a sua graça, sem cobrar nada, crianças. E é muito mais doce do que qualquer doce o amor de Jesus. Que maravilha! Eu e você temos esse amor porque nós encontramos com Jesus. E você deve ser grato porque o seu papai e a sua mamãe trazem você para a igreja, apresentaram Jesus a você e você está servindo ao Senhor. Que você nunca se afaste dos caminhos do Senhor, porque é o melhor caminho para você, criança. Jesus um dia irá recompensar todo o seu amor. Afinal de contas, nós é que temos que demonstrar o amor por Ele, por tudo que Ele já fez por nós. Entregou a sua vida na cruz por mim e por você, para que tenhamos vida. Amém? Então hoje, crianças, aqui, o toque de Jesus faz nova todas as coisas. E Jesus faz tudo novo mesmo. E na outra imagem, olha só que lindo. Vários coraçãozinhos, um monte de ovelhinha e uma nova vida, uma vida eterna com Jesus. Quem que não quer ter uma vida eterna com Jesus? Eu quero. Mas eu não quero sozinha, eu quero também que a minha família toda tenha Jesus, tenha vida eterna, que os meus amigos, que as pessoas que eu conheço, por onde eu vou, que elas também conheçam a Jesus. Nós não podemos querer só para nós, né? Temos que compartilhar do amor de Deus, que é muito importante. Agora, vamos ver a outra imagem. Tem um versículo que nós temos que, memorizar e guardar aqui no nosso coração, que diz assim: eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Está lá em João capítulo 10, 10. Vamos repetir? Eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. João 10, 10. João 10, 10. Guarde no seu coração esse versículo, no seu pensamento, no seu coração. E não esqueça, crianças, você tem que tirar um momento para orar, para buscar a Deus, para ler a Bíblia, tá bom? Combinado? Você tem que estar ligadinho com o Senhor Jesus, porque Ele espera isso de você. Temos que seguir os passos do Mestre, amém? Você é um discípulo de Jesus. Então agora, terminamos a lição. A tia Yara ama vocês muito. Antes da tia Yara se despedir, fazer a oração, eu quero mostrar aqui, um presente. Você já ganhou presente? Quem que não gosta de ganhar presente? Olha esse presente, que caixa bonita. Meus amores, quem que não gosta de ganhar um presente? Eu amo ganhar presente. Sabe o que tem aqui dentro? Um presente para você, O que é, tia Yara? O que está escrito aqui? Família! Crianças, esse é o presente maior e melhor que você pode ter no mundo todo. Jesus te deu uma família de presente, uma família abençoada, que o Senhor ama, que cuida, que zela. Você é um presente de Deus para os seus pais, e os seus pais são um presente de Deus para você também. Então, há um presente melhor do que esse? Um presente que Jesus nos deu, e o Senhor Jesus ama a família. Ele que criou a família. E por isso eu quero dizer para você, ore pela sua família. Ore pelos seus pais, pelos seus avós, pelos seus irmãos, todos da
da sua família, porque o Jesus, ele ama a família, e você tem esse compromisso hoje com a tia Yara de estar orando pela família, amém? Gostou do presente? Eu amei o presente, eu amo a minha família, eu sou muito grata a Deus pela família que o Senhor Jesus me deu, pela minha filha, pela minha mãe, por todos da minha família, e todo dia, eu oro por eles, tá bom? Então, vamos combinar que vamos estar orando pelas famílias, amém? Então, hoje acabou a lição, mas a tia Yara está feliz de estar com você. Então, vamos orar agradecendo a Deus por essa mensagem maravilhosa, amém? Os meus pezinhos juntos estão, cruzo o dedinho das minhas mãos, abaixo a cabeça com atenção e fecho os olhinhos em oração. Senhor Jesus, eu te agradeço, Pai, por mais essa mensagem, Deus, essa mensagem maravilhosa de fé, de coragem, Senhor, que Tu nos deu, Pai, para termos fé, que podemos tudo contigo, Senhor, que Tu pode todas as coisas, que Tu pode ressuscitar os mortos, que Tu pode, Senhor, derramar a cura sobre todos nós, sobre todas as crianças, Pai, aquelas crianças, Senhor, que não têm mais os seus pais perto dela, que talvez não tenham uma família, mas Tu, Senhor, pode restaurar essa criança, restaurar a vida dessa criança, que Tu possa, Deus, olhar pelas crianças de todo mundo, aquelas que não têm um alimento, Senhor, que passam dificuldades, olha por elas e abençoa, Pai. Abençoa também, Pai, toda a geração Atos Kids, todas as nossas crianças, que elas possam estar sempre, Senhor, debaixo da Tua poderosa mão, da Tua proteção, Pai. Abençoa toda a nossa igreja, o nosso pastor, abençoa nossos líderes e que Tu possa, Senhor, cada dia nos ensinar mais e mais a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém! Amém, crianças! Fiquem com Deus, eu amo vocês. A próxima lição, vamos nos encontrar de novo, tá bom? Tem novidade vindo aí, não perde a lição, tá bom? Tia Yara ama muito vocês, beijo no coração, fica com Deus, fica aí com o versículo da semana. Meu amigo Galo Pingo um dia me comunicou: nunca capaz de acordar só nos dias do Senhor. Tá na hora, escova os dentes, pega a Bíblia, vai pra escola, é domingo. Olá, meninas e meninos. Meu nome é Laura, eu sou do Atos Kids. O versículo da semana é: vinde a mim que todos estão cansados, eu lhe darei descanso. Mateus 11:28. Você já agradeceu Jesus hoje? Lembre-se da bênção que Ele te deu e a sua família. Ofereça a Ele suas louvores, alegre na sua presença. Deus cuida de você. Tchau, meninas e meninos. Até a próxima.